Aproveitando que vocês estão de pé, então, vamos direto para o que interessa, que é a palavra, né? Eu peço que você pegue sua Bíblia em mãos, abra o seu aplicativo no celular. Lá no livro de Êxodo, nós vamos hoje falar de mais um dos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20. Vamos ler o texto bíblico e depois, ainda de pé, oramos. Vamos orar, tá bom? Êxodo 20. Só o verso 13. Diz assim a palavra de Deus: não matarás. Senhor, nós a Ti rendemos graças pela Tua bendita e santa palavra, as sagradas escrituras, a revelação da Tua vontade, da Tua pessoa, da Tua obra, ó Deus. Pai, hoje mais uma vez nós pedimos que o Teu Santo Espírito, à medida que a palavra é exposta, Ele venha ministrar as nossas vidas, para que haja arrependimento, transformação, para que a cada dia, cada um de nós, sejamos mais parecidos com Cristo Jesus, o Teu Filho amado. É em nome de Cristo que nós te pedimos essas coisas, na confiança de que o Senhor nos atende, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem se assentar, muito obrigado. Não matarás. É o 6º mandamento. Uma instrução curta, breve, podemos dizer 2 palavras, bem curto e grosso. Aqui nesse 6º mandamento, Deus está sendo. Eu não sei qual é a tua impressão, ou o que se passa no teu coração, qual é o teu sentimento, quando você lê ou ouve esse mandamento, não matarás. Mas eu lembro que quando eu estudei pela primeira vez, eu tive contato com os 10 mandamentos, quando eu cheguei nessa parte, o meu sentimento foi: tranquilo, estou de boa, esse aqui é fácil, porque eu nunca matei ninguém e nem pretendo matar. Então esse aqui, poxa, até que enfim, um mandamento que eu consigo cumprir, está fácil. Mas será que é fácil mesmo, meus irmãos, nós honrarmos esse 6º mandamento? Sabe, esse mandamento ele tem implicações muito importantes. Sempre teve, nos tempos de Moisés, durante toda a história de Israel e ainda para os nossos dias. A verdade é que eu e você, a gente gosta de pensar que vive num mundo civilizado, tranquilo. Só que nós vivemos, de fato, em tempos de fúria e violência. Vivemos. Nós vemos hoje, se fosse um tempo atrás, é só ligar o telejornal, no celular, a gente vê as notícias. Nós vemos assassinatos, nós vemos mortes, homicídio em todo o tempo, em todo lugar, em todo o mundo. Nós vemos um desrespeito tremendo com a vida. É isso que nós vemos hoje nas notícias. Inclusive, esse tipo de notícia que dá mais ibope, né? Desgraça vende bastante. É curioso que em 1995, o Papa João Paulo II, ele falou que desde os anos 60, a humanidade vem vivendo, nós temos vivido uma evolução da cultura da morte. A cultura que relativiza o valor da vida, que despreza a vida alheia. Então hoje, nós vivemos e vemos morte em todo lugar. Nas cidades nós vemos mortes nas escolas, principalmente nos Estados Unidos, nas casas, entre as famílias, nós vemos mortes no trânsito, nas estradas, vemos morte em todo lugar. O índice de mortalidade, de homicídios do Brasil em 2021, pela primeira vez ele caiu em 10 anos. Ele diminuiu esse índice de homicídios. Em 2021, 47.503 pessoas somente foram assassinadas. Mas a verdade é que o Brasil continua ainda entre os 10 países mais violentos do mundo. Mas de onde que vem essa violência? Você se perguntou, de onde que vem essa violência? Uma resposta bíblica é que essa violência vem de corações maus que se afastam de Deus. De acordo com a Associação Americana de Psicologia, lá nos Estados Unidos, é americana, né?
Os psicólogos dizem que uma criança, ao concluir o ensino fundamental, ela vai ter visto 8.000 assassinatos na TV e mais ou menos 100.000 mortes nos videogames e no cinema. Atos de violência. É verdade, irmãos. Essa é a cultura da morte que nós temos vivido. Não é à toa que um dos filmes mais famosos e mais queridos, aí, inclusive lá em casa, misericórdia da nossa vida, hoje em dia, é o John Wick. Quem já viu o John Wick? Levanta a mão aí. O João Brabo, né? João Bravo, que é o John Wick, é o Keanu Reeves. No primeiro filme do John Wick, ele matou 77 pessoas. Já no segundo John Wick, se você se lembra, ele matou 128. E no filme terceiro dessa trilogia, ele matou 94 pessoas, somando 299 mortes. Só o John Wick matou. Tudo isso porque mataram o doguinho, o cachorro que ele ganhou da sua falecida esposa, e roubaram o seu carro. E tem cenas incríveis, que ele mata, acho que uns 20 caras com um lápis. Essa é a nossa cultura de hoje. Eu aposto que... e vai ter o 4 ainda, né? Vai ter o John Wick 4, pensa o que vem por aí. Nesse exato momento, eu aposto que aqui nesse lugar tem pelo menos uma irmã pensando, é por isso que eu prefiro as comédias românticas. Filme de violência não é de Deus, eu prefiro as comédias românticas. Mas fica tranquilo, irmã, porque o próximo mandamento vai falar de sexo fora do casamento. É assim a nossa cultura. Então, o mandamento de Deus diz, bem de uma forma simplória e objetiva, não mate. Não mate. Quem que está falando isso? Quem está dando essa instrução? Deus, o próprio Deus, o Senhor Criador. Mas espera aí, alguém pode dizer, pastor, mas espera aí, Deus não é aquele que matou os ímpios, matou uma galera nos dias de Noé com o dilúvio? Deus não é aquele que mandou matar os primogênitos do Egito? Sim. Deus não é aquele que matou o exército do faraó, que perseguia os hebreus a caminho do deserto? Ele mesmo. Mas, tudo bem, com quem Deus está usando para falar com o seu povo? Moisés. Moisés está de boa. Não, Moisés é aquele que acidentalmente matou um egípcio numa briga. Poxa, a Bíblia está sendo irônica, então? É uma ironia isso? É uma hipocrisia? Não. A verdade é que existem 8 expressões em hebraico. Você sabe, o Antigo Testamento é escrito em hebraico. Existem 8 expressões para tratar da palavra matar. E aqui, a expressão usada por Deus, ela foi escolhida com cuidado, ela é específica. Não sei pronunciar direito, mas a expressão é loratzah, não matarás. Loratzah, ela é específica. Essa palavra, a expressão não matar, não fala que nós não podemos matar animais. Coitado do vegetariano. Não fala, não inclui isso. Não mate os animais, não é disso que ele está falando. Churrasco, irmãos, é de Deus. Bacon é de Deus. Depois do dilúvio, Deus liberou. Pode matar os bichos e comer, louvado seja Deus por isso. E os gaúchos dizem aleluia bem alto agora. Essa palavra também nunca foi usada num contexto jurídico, nem de forças armadas. Veja, ela é específica. Basicamente está falando não assassinar, não tirar uma vida inocente. É isso que o texto está falando. Essa é a instrução de Deus para o seu povo. Esse mandamento se refere especificamente ao assassinato. Uma morte intencional, uma morte premeditada. Mas então o que esse mandamento proíbe? Basicamente, proíbe o assassinato. Ele proíbe ceifar de forma injusta uma vida inocente. É disso que Deus está falando. Talvez traduzido melhor seria, não matarás ilegalmente. Opa, aí já abre um leque de opções. Por que a gente tem que se perguntar, mas por que então não devemos assassinar? Por que não devemos ceifar uma vida humana? Porque todo ser humano, primeiro, é criado à imagem e semelhança de Deus. Porque somente Deus que deu a vida, só Ele pode tirar. Porque, terceiro argumento, porque a vingança pertence ao Senhor, é o que Paulo fala aos Romanos. Então, danificar uma vida é desfigurar, é ir contra a obra-prima de Deus, a vida humana.
João Calvino, falando a respeito desse mandamento, ele disse que o próximo tem a imagem de Deus. Usá-lo, abusá-lo ou maltratá-lo é fazer violência à pessoa de Deus, cuja imagem está em cada alma humana. Cada ser humano tem uma assinatura de Deus, tem uma marca de Deus, tem o toque de Deus. Então, tirar uma vida humana é proibido por Deus. Mas ele está usando uma palavra específica, então tem as exceções. Então, o que o sexto mandamento não proíbe, nós temos que nos perguntar. Ou de uma forma mais objetiva, quando matar é permitido por Deus? No pensamento judaico, a gente sabe que tem vários mandamentos. Os mandamentos de Deus não se resumem só nesses 10, são 618, se eu não me engano, 601 alguns mandamentos. Esse não matarás é um desdobramento daquilo que Deus já falou em Gênesis 9:6, que diz assim: quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. É um pensamento bem definido, estava tranquilo para o israelita. O que ele está dizendo? Que Deus está estabelecendo a medida da punição. Ou seja, a medida da punição para quem matou é se ajustar ao crime praticado e não exceder ao crime praticado. O judeu tinha isso bem claro no seu coração, olho por olho, dente por dente, uma vida por outra vida. Eles sabiam disso. Então, por exemplo, eu fui lá, matei o irmão de alguém. Então, pela lei de Israel, é justo alguém da outra família tirar uma vida da minha família. Não é, eu matei o irmão, os caras vêm, mato toda a aldeia, toda a família. Não, eles tinham o direito de ceifar uma vida como pagamento daquela que foi tirada. Eles tinham isso bem claro para eles. Mas uma pergunta que nós temos que fazer é: por que então o seu mandamento diz não matarás? Porque Deus permite algumas formas de matar. Porque às vezes tirar uma vida é necessário para salvar outra vida. Então, o sexto mandamento, ele não proíbe matar em legítima defesa, não nos proíbe matar para proteger a família, não nos proíbe matar em defesa da nação, numa guerra justa, uma guerra que se dispõe a promover a paz. A gente está vendo isso lá, né? Ucrânia e Rússia está acontecendo e os ucranianos estão dando um show de resistência, ou resiliência, a gente pode falar. Então, esse mandamento, ele não proíbe também, a partir disso que eu estou falando, ele não proíbe a sentença de morte, onde é legal, respaldado pela lei nos Estados Unidos, aqui no Brasil não. Uma vida executada por seus crimes naquela nação é justo. É justo. Em alguns estados, né, na verdade. Por quê? Porque Deus deu para o Estado, para o governo, o poder da espada. Nós temos, a igreja, temos o poder da chave, não vou entrar em detalhes, mas lá em Romanos 13:4, Paulo fala aos romanos: o governo é servo de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. O governo tem o dever de defender a vida, a paz e a harmonia de todo cidadão. Então, o poder da espada. Se no nosso estado fosse permitida a sentença de morte para quem é assassino, estaria tudo ok. E nós, enquanto cristãos, sabendo os mandamentos de Deus, estaríamos tranquilos com essa decisão. Talvez alguém aqui vai lembrar de um fato que aconteceu, acho que há uns 2 anos atrás, lá no bairro da Vila Nova, aqui perto, numa conveniência. Uma conveniência que ficava aberta até tarde da noite, né? Na verdade, eles abriam só de noite, cujo o casal, os donos, trabalhavam lá. Tem até o vídeo das câmeras de segurança no YouTube. Numa noite, entrou um bandido armado nessa conveniência. Só que ele não sabia que o casal tinha porte de arma. O marido foi rendido com a arma e a esposa estava no balcão. De repente, ela puxa a arma do balcão e pau! Deu um tiro nas costas do humilhante. Ele não morreu, mas perdeu um rim. E está tudo bem. Ela agiu em defesa da sua família, em defesa própria e do seu marido. Não tem problema do jeito que ela fez. Mas pensa comigo, se ela pensasse: não, eu vou aguardar o governo me defender, ela poderia estar viúva hoje. Pastor, quer dizer que você é a favor das armas? Sou pró-armas. Para quem é capacitado, para quem é habilitado, para quem foi atestado que pode usar uma arma para defender outra vida. A Bíblia nos respalda disso.
Não tenham armas, fiquem tranquilos. Tem pastor que pega e bota na Bíblia. Lá no Texas, eles botam o 38 na Bíblia e pregam o evangelho. E ai daquele que discordar do pastor. Mas fica tranquilo que aqui não é assim, irmãos. Por enquanto, estou brincando. Tem muita gente falando, pastor, vem atirar comigo, né? De brincadeira e tal. Né? Não, falando sério, para quem foi atestado que não é louco, porque a arma na mão de louco dá problema. Pessoas que têm sanidade mental, equilíbrio, passa por um processo. Irmãos, não é tão simples, vou lá comprar uma arma que nem a gente vê nos filmes. Não é assim. Mas para quem vive em lugares de... Aqui a gente tem uma bênção, né? Criminalidade baixa, eu não sei se alguém aqui já teve a casa invadida, mas assim, cara, encostou num familiar meu, segura a onda, te prepara, que a bala vai comer, como diz um amigo meu. Gente, então, esse mandamento, então, ele fala dessas coisas, não matarás, tem as exceções que eu falei, mas o mandamento, ele proíbe também, isso aqui é o mais importante, um desprezo, uma negligência, um descuido com a vida. Porque para o judeu, essa questão de amar o próximo, de cuidar da vida alheia, era muito importante, tão importante que eles se precaviam, eles se cuidavam para que não acontecesse uma morte acidental. Por exemplo, o judeu, as casas de Israel, todas elas praticamente tinham um terraço, que era tipo uma sala de estar, onde eles faziam refeições para pegar sol, eles descansavam, eles faziam suas orações. A gente vê no Novo Testamento Jesus numa casa onde ele estava, né, num lugar alto, Pedro também, eles tinham esses terraços. Então, para que ninguém caísse e morresse por acidente, eles cercavam aquele lugar. Eles também tinham cuidado com o boi brabo. Eles tinham que prender o seu gado para ninguém levar chifradas e morrer por descuido. E isso está respaldado pela lei dos israelitas. Lá em Deuteronômio e Êxodo, Deus deu essas instruções. Coloque cerca no terraço, prenda o boi brabo. O judeu não podia simplesmente falar para um convidado, mano, vou dormir, fica à vontade. Mas se tu subir no terraço e cair, o problema é teu, não tem nada a ver com isso. Não, se a pessoa morresse, ele era culpado dessa morte. Ele não podia chegar para o seu visitante, né, no churrasco de fim de semana, tá vendo esse gado ali, as vacas, os boi, tudo solto. Aquele lá, toma cuidado, nem passa perto, já matou uns 6, só na chifrada. Não, ele não podia fazer isso. Ele tinha que amarrar o boi, senão ele ia ser considerado culpado daquela morte acidental. Então Deus ele ordenou nesse mandamento que os judeus e cada cristão cuidem da vida do seu semelhante. Está vendo? Muda um pouco a coisa. Isso é tão importante que Jesus, quando ele foi questionado lá em Lucas 10, por um intérprete da lei, falou, da lei quais são a maior, né, dos mandamentos? Ame o Senhor teu Deus de todo entendimento, de toda a tua força, né, de todo o teu ser, e o próximo como a ti mesmo. Mas aí ele perguntou, o que eu preciso fazer? O que eu devo fazer para ser salvo, para herdar a vida eterna? Jesus responde com uma parábola bem famosa, que é a parábola do bom samaritano. Vou resumir para você. Depois, se quiser ler, está lá em Lucas 10, 25. Jesus falou que um homem estava caminhando na estrada, um judeu, e ele foi assaltado e espancado por salteadores, que largaram ele ali quase morto. Passou um sacerdote, né, o bambambam da lei, olhou e não fez nada. Passou um levita, né, a galera da adoração da época, e não fez nada. Passou um samaritano, pausa. Quem eram os samaritanos? O povo vizinho de Israel, mestiços, misturados, que eram considerados impuros. Os judeus achavam eles piores do que cachorro. Eles tinham nojo de samaritano. Diz alguns estudiosos que se numa banca assim, de frutas na feira, um samaritano pegou uma maçã, comprou uma maçã, nenhum judeu comprava nenhuma das outras frutas daquela banca. Eles não dirigiam a palavra aos samaritanos, eles não se assentavam à mesa, os samaritanos, mas o nosso Jesus é fantástico, né? Ele veio e quebra os paradigmas. Ele está falando que quem socorreu esse judeu quase morto foi um samaritano, que cuidou dos seus ferimentos, diz a parábola, botou ele no seu animal e levou ele para uma hospedaria, pagou todo
todos os custos para ele ser cuidado até ele ficar bom naquele lugar. Pagou tudo pelo tratamento daquele que eles consideravam inimigos. E no final ele fala para esse intérprete da lei, vá e faça o mesmo. Tem muito a nos ensinar. A gente sabe que as boas obras não nos salvam, mas elas são a evidência de quem é salvo, de quem entendeu o perdão, a graça e a misericórdia de Deus. Então, quando nós negligenciamos de dar auxílio, de preservar a vida alheia, nós pecamos. O sexto mandamento, ele vai além de apenas proibir o assassinato a sangue frio. Ele proíbe assassinar ou causar a morte de qualquer pessoa que é inocente, por meio de uma ação direta ou indireta. O judeu sabia disso e nós precisamos entender isso. Hoje, é fato, a gente não tem tantos terraços sem proteção. O mezanino aqui tem proteção. Nós não temos tantos bois, né? Se alguém tem gado aqui, me convida para um churrasco depois. A gente não tem boi solto por aí, mas a gente coloca um piso adequado, antiderrapante ao redor da piscina. Nós colocamos cercas nas nossas casas. Nós colocamos redes nas janelas dos nossos apartamentos para a piazada não cair lá embaixo. Nós temos esse instinto de preservar a vida. Nós temos leis que nos proíbem de dirigir embriagados para não atropelar ninguém. Está vendo? De certa forma, ainda isso fala conosco. Mas como que esse segundo mandamento, então, já que entrei nesses assuntos, ele pode ser tão relevante no contexto cultural que nós vivemos hoje? Esse mandamento, ele proíbe prejudicar a vida dos outros e também a nossa própria vida. Esse mandamento, de uma forma bem objetiva, ele proíbe o suicídio, ele proíbe o aborto, ele proíbe a eutanásia. O sexto mandamento, proíbe o suicídio. Porque esse assunto, ele é um assunto bem delicado, né? Só quem teve um caso desse na família, um amigo próximo que tirou sua própria vida, sabe como é doloroso falar disso. Não é fácil. Mas nós temos que falar, nós temos que alertar, nós temos que pregar a palavra aos nossos corações e para todos, porque suicídio é pecado. Suicídio é pecado. Durante séculos, a igreja tem olhado para o suicídio como uma violação desse sexto mandamento. Sempre foi assim. A igreja entende, na história, de que matar a si mesmo é assassinato. A Bíblia, quando ela fala dessa questão, ela trata basicamente pouco, mas é bem específica, bem pontual. Tem 5 casos de suicídio na Bíblia. Acho que os mais famosos são o de Saul, você que já leu vai lembrar, que ele se lança contra a espada para não ser morto pelos inimigos, e Judas, que se enforcou por toda a palhaçada que ele fez, né? Mas que foi necessário. Então, todos esses 5 casos de suicídio que a Bíblia trata estão num contexto de derrota e de vergonha, sempre. Mas para alguns, o suicídio pode parecer a única saída. Mas saiba que Deus nunca vai levar alguém a violar os seus mandamentos. Não é uma opção. Não é uma opção. O suicídio, ele desonra a Deus. Deus não nos deu o direito de nos matarmos. Não deu. Então, cometer o suicídio, na verdade, é dizer para Deus que eu sou o dono e o Senhor da minha vida. E nós temos que tratar desse assunto, porque hoje os índices têm crescido, cada vez mais pessoas mais jovens têm tirado as suas vidas. Pastores têm se matado. Nós temos que tratar disso. E tratar com o Evangelho, com a palavra de esperança. Claro que eu não vou ter tempo aqui de falar que tem, né? Eu não estou dizendo que todo suicida vai para o inferno. Eu estou dizendo que é pecado, que desonra a Deus. Temos que analisar cada caso, se é um tratamento psiquiátrico, se é profunda depressão, se é uma desilusão profissional, a gente tem que tratar. E a igreja está aqui para isso, para trazer a palavra de amor, de esperança, mas acima de tudo, de arrependimento, porque suicídio é pecado. Quem tira a sua vida, rouba de Deus. Então, o sexto mandamento também proíbe o aborto. Gente, todo cristão sempre acreditou, e eu espero que sempre continue acreditando, que um feto é uma pessoa, é um indivíduo,
feito à semelhança de Deus, conforme a Bíblia nos ensina no Salmo 139, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Todas as tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer coisa existir. Um embrião é uma pessoa. Uma criança no ventre de uma mulher é um ser vivo que já tem um relacionamento, sim, com a sua mãe e também com Deus. Então, matar uma criança é uma violação da lei de Deus. Ah, pastor, mas e no caso de estupro? Não mate, não justifica. Ah, mas se a mãe for menor de idade... A família pode criar, de repente dar para adoção é uma opção, não mate. E se a mãe corre risco de vida, vamos fazer de tudo para preservar a vida das duas pessoas envolvidas. Todo cristão tem que se opor ao aborto. Nos tempos bíblicos, é fato, na época ali de Moisés, e também nos dias de Jesus ainda acontecia isso, mas mais especificamente no Antigo Testamento, os pagãos, eles matavam as crianças para sacrificar para os falsos deuses. Moloque, por exemplo, eles matavam as crianças como sacrifício, para sacrificar para outros deuses. E hoje nós temos visto pessoas que matam crianças para não sacrificar seu conforto, seu status, momento profissional que eu estou vivendo, ou momento afetivo que eu estou vivendo, o meu bem-estar, ou a imagem da pessoa diante da família, dos amigos, enfim. O aborto é um ato animalesco. Ele é o verdadeiro descaso com a vida. Todo cristão tem que se posicionar contra o aborto. Aborto é assassinato. Sobre o aborto, João Calvino disse, se parece tão mais tenebroso matar um homem em sua própria casa do que no campo, porque a casa desse homem é o seu lugar de refúgio mais seguro, certamente é mais cruel destruir um feto no útero antes de vir à luz. Então, precisamos nos posicionar. Quando começa, sabe, na rede social, ali, cara, se posiciona. Aborto é assassinato. O 6º mandamento proíbe a eutanásia também. Então, como cristãos, nós temos que nos opor à eutanásia. Porque só Deus é o Senhor da vida. Só Ele tem o direito de determinar o momento, o dia, a hora, os minutos, o segundo que alguém vai morrer. Só Ele tem esse direito. Só que nós temos 2 agravantes quando a gente fala da eutanásia. O primeiro é que hoje nós temos muitos recursos, muita capacidade médica para prolongar a vida. Nós temos, por exemplo, manter um corpo, uma pessoa, muito tempo por aparelhos de respiração, respiratórios. Temos essa possibilidade. Tem gente que é muito apegado e fica lá o cara sofrendo, vivendo ligado nas máquinas. Esse é um dos agravantes. O segundo é que alguns países, como a Holanda, está crescendo uma tendência do suicídio assistido. A lei dá respaldo que a pessoa, eu estou com uma doença terminal. Então você pode escolher. Você quer fazer um tratamento para tentar prolongar um pouco a sua vida, ou você quer tomar aquela injeçãozinha letal? Então lá na Holanda eles já está crescendo, na Europa essa tendência. A pessoa, respaldada pela lei, pode escolher se ela pode acabar com a sua história. Vejam, existe uma diferença enorme entre acabar com a vida, o que nós não podemos admitir, e encerrar um tratamento. Tem que deixar isso claro. Encerrar um tratamento que pode ser um modo de devolver a vida para Deus, sabe? Desligar, por exemplo, o cara que está lá com uma doença terminal, falar, você vai ter que fazer um tratamento pesado, a gente vai conseguir prolongar ali. Você tinha só 2 meses de vida, quem sabe você chega até o fim do ano, talvez um pouquinho mais do que um ano. Aí, em comum acordo entre a família, com muito temor, sabedoria de Deus, decidimos, não vamos fazer o tratamento, vamos deixar as coisas correr normalmente. Ok, é diferente, isso não é eutanásia. Eutanásia é a gente decidir como vai morrer, o momento que vamos morrer. Então o 6º mandamento, bem resumido, ele preserva a soberania de Deus sobre a vida e a morte. Porque tirar uma vida ilegalmente é violar a soberania de Deus sobre a vida e a morte.
e também é roubar a glória de Deus. Jesus Cristo é o Senhor da vida. Ele é o autor da vida, Ele é o inventor da vida, o governante de todas as vidas, o sustentador da vida. Só Ele, Jesus, nos deu vida e fôlego para vivermos para o seu louvor e para a sua glória. Nenhuma vida é em vão. A vida que temos, irmãos, não nos pertence. Nós não somos de nós mesmos. Paulo fala aos Romanos: se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Portanto, uma pessoa que se mata, uma pessoa que mata outra pessoa, rouba de Deus. Então, veja, esse mandamento, ele proíbe todas as ações que podem prejudicar uma vida e a vida dos outros. Mas ele também proíbe todos os pensamentos que podem prejudicar a vida alheia. Então, a partir dessa análise cultural que nós fizemos, agora vamos ver o que Jesus fala a respeito disso. Qual é a avaliação de Jesus à luz do 6º mandamento? Como que Jesus aplica, e ninguém melhor do que Ele para aplicar as nossas vidas à lei de Deus. Então, como o restante da lei de Deus, o 6º mandamento, agora acho que você entendeu, e eu também, que ele é mais difícil de guardar do que parece. Porque a maior parte das pessoas, a gente não se julga assassino. Eu não sou um assassino. Nós gostamos de pensar que esse 6º mandamento, como eu falei no começo, é dos poucos que a gente consegue passar batido, que a gente consegue honrar, consegue guardar, porque nós não matamos ninguém. Mas Jesus disse lá em Mateus 5, 21 e 22... durante o Sermão do Monte, ele falou o seguinte: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate, e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo, que todo aquele que se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem chamar de tolo o seu irmão, estará sujeito ao fogo do inferno. Então, no Sermão do Monte, ali, Jesus ele aprofunda e transforma esse mandamento. Jesus nos ajuda a entender o verdadeiro significado do 6º mandamento. Ele não proíbe apenas os atos de violência, como assassinato, mas ele proíbe toda violência emocional e intencional do coração. Nós podemos estar livres, sim, graças a Deus. Eu creio que aqui ninguém matou uma pessoa, espero que não. Podemos estar livres de cometer assassinato, mas mesmo assim nós teremos que enfrentar a ira de Deus, caso a nossa vida seja pautada por irritação, ódio, amargura, insultos, calúnia e raiva. Com certeza eu e você, a gente tem que admitir que temos dificuldade em lidar com a raiva. Temos. Todo mundo faz assim, porque assim caminha a humanidade. Mas nós temos que cuidar, porque aquele que não consegue controlar a sua raiva, talvez esteja caminhando nos passos em direção ao inferno. O Catecismo de Heidelberg, na pergunta 105, ele explica o seguinte: nem por pensamentos, nem por palavras, atitudes ou atos, pessoalmente ou por intermédio de outros, posso injuriar, odiar, ofender ou matar o meu próximo. O que Jesus está fazendo? Ele está subindo a régua. Ele não está aliviando. Então, por isso, em vez dos mandamentos serem fáceis de honrar, não matarás, na verdade, é dos mais difíceis. É dos mais difíceis. Porque mesmo que a gente não mate uns aos outros, frequentemente nós nos desonramos. Nos desonramos com palavras e com os nossos pensamentos que não agradam a Deus. Isso é o que Calvino chamou de assassinato no coração. Então, ao proibir o homicídio, Deus nos ensina que Ele detesta todas as coisas que dão origem ao homicídio. Vingança, ódio, justiça e castigo ilegal, sabe? Então, temos que atentar, porque sim, existe nos nossos corações alguns tipos de homicídio que todos nós temos. O primeiro tipo de homicídio que temos em nosso coração se chama inveja. Porque a inveja, no sentido bíblico, ela não é apenas o desejo de ter aquilo que a outra pessoa tem. É o desejo de ter o que a pessoa tem, mas tirar dela para que ela seja prejudicada. O outro tipo de homicídio do nosso coração é o ódio, que é um ressentimento
arraigado num rancor permanente, vingativo. O desejo de revidar é um jeito de desejar que essa pessoa esteja morta. Como a Bíblia diz, todo aquele que odeia o seu irmão é um assassino. 1 João 3,15, citando o Levítico. Então, no Antigo e no Novo Testamento, todo aquele que odeia o seu irmão é um assassino. Todo aquele que odeia o seu semelhante é um assassino. O outro homicídio do nosso coração é a raiva, que é uma paixão ainda mais repentina e mais violenta. O que Jesus está querendo falar aqui, nesse contexto, trazendo à luz, né, o 6º mandamento, lá no Sermão do Monte, é que, às vezes, olhar mata. A gente não fala assim, caramba, fulana me fuzilou com os olhos. Então, olhar mata. Fulano também me fuzilou com os olhos, né? Tanto fulano como todes, na verdade, estou brincando. O que Jesus estava querendo dizer, então, é isso, que as nossas palavras podem matar. Nós quebramos o 6º mandamento com as nossas palavras e nossos pensamentos. Quando nós usamos palavras com raiva, quando nós rebaixamos as pessoas, quando nós caluniamos, usamos de calúnia com as pessoas. A gente quer queimar o filme, ó, fulano ali, ó. Quando nós fazemos algum tipo de observação racista, sexista, nós revelamos, que, quando fazemos isso, que existe assassinato no nosso coração. De acordo com Provérbios 12:18, diz assim, ó, há alguns cujas palavras são como pontas de espada. Ou seja, as nossas palavras podem ser usadas como armas. Então é verdade, meus irmãos. Tem coisas que nós falamos, que nós dizemos em casa, no trabalho, na escola, na igreja, que podem ser mortais para quem recebe. Deixa eu te perguntar, à luz disso que eu estou trazendo aqui, você se acha um assassino? Não precisa responder. Você já disse algo que machucou alguém? Você já sentiu uma satisfação secreta com a desgraça de alguém? Você tem um inimigo? Você tem alguém que está com vontade de socar o abençoado? Você quer fazer com que alguém pague por aquilo que ele te fez? Você já sentiu tanta raiva de sair fora do controle? Quem nunca? Irmãos, nós não somos bonzinhos. Nem o super-homem é bonzinho. O super-homem que tinha um código de ética de não matar ninguém, nenhum dos vilões, ele matava recentemente. Eu gosto de história em quadrinhos, sim, eu sou um nerd, para que você que não sabia, descobriu agora. Recentemente, o super-homem matou o Coringa, porque eu descobri que o Coringa matou a Lois Lane, que é o amor, o amor da sua vida. Nós não somos bons, nem o super-homem, né? Uma brincadeira, é bonzinho. Eu vou contar um fato que aconteceu comigo. Durante um tempo, eu tinha uma pequena agência de publicidade, design e propaganda, e eu tinha um sócio, que era muito amigo meu. Teve um ano em que a agência não estava legal, alguns meses, cara, a gente estava precisando prospectar novos clientes e tal. E ele, esse sócio, meu amigão, vivia lá em casa, ele era o comercial, eu sempre fui da criação, né, das artes. Ele era o comercial da agência. E a gente começou a prospectar. Poxa, vai em tal cliente aqui na região, né? Vai no cliente tal, no outro e tal. E ele ficou uma semana sem aparecer, daí eu ligava, e aí? Não, estou prospectando. 2 semanas sem ir na agência. E aí, fulano? Ah, não, aquele negócio lá não fechou. Ah, o outro lá, o cliente correu. Ah, não aprovou o orçamento. Numa bela noite, em casa, eu me lembrei que eu tinha as senhas de todos os e-mails da agência. E eu fui no e-mail dele. E eu encontrei e-mails de negociação daqueles clientes que ele disse que não tinha aprovado. Eu vi e-mails de valores sendo aprovados e, por último, um e-mail de um cliente mandando comprovante de depósito na conta da noiva do abençoado. Mano, aqui nessas vezes não corre sangue de barata. Eu queria socar o desgraçado, eu queria voar no pescoço dele, eu queria jogar ele de uma sacada. Eu acordei a Sheila, era de madrugada. Sheila, eu vou lá, Sheila, eu vou falar com ele. Irmãos, você que tem uma esposa sábia, levante as suas 2 mãos para o céu, porque ela olhou para mim, a minha esposa, ela disse, o que Jesus falou? Que nós temos que orar pelos nossos inimigos. Tu só vai falar com ele quando tu não tiver mais raiva dele, vai orar por ele.
15 dias. Cara, 15 dias orando, Senhor, tira essa raiva do meu coração. Eu falava, Senhor, mas eu quero matar, eu quero socar. Se eu ver na rua, eu atropelo. Eu pedi, Senhor, tira essa raiva do meu coração, abençoa o fulano. Eu imprimi os e-mails, depois de 15 dias, uma reunião na sala, botei as folhas, as impressões na mesa. Falei, o que tu tem para me dizer disso aqui? Ele olhou e falou, eu não tenho nada para te falar. Ele ficou vermelho, ficou com muita vergonha, falou, não tenho nada para te falar. Ali nós encerramos a sociedade, de uma forma pacífica. Eu perdi um grande amigo, mas eu estava em paz no meu coração. Calma que a história não acabou. 10 anos depois, ele me chama, não sei se foi no Instagram ou no Facebook, quero tomar um café contigo. Fui tomar um café com a abençoada. Eu já estava bem tranquilo, o tempo passou, né? 15 dias, 10 anos. E ele falou, não, Paulo, eu te roubei. Eu quero te pedir perdão. Eu estou indo numa igreja, eu fui num pequeno grupo, e lá foi tratada a questão do arrependimento e do perdão. E que eu agi mal contra ti. Eu quero te pedir perdão. Ele era noiva, virou esposa, se batizaram nas águas, são irmãos em Cristo Jesus. E a gente restabeleceu a amizade. Louvado seja Deus por isso. Algumas implicações desse texto, caso você não tenha entendido ainda. Existem muitos jeitos de nós quebrarmos o 6º mandamento. E todos nós somos culpados, talvez de todos esses jeitos, mas pelo menos de alguns. Como eu falei, inveja, ódio, né? De quebrar esse mandamento. Esse é um problema real de todo ser humano que tem sangue correndo nas suas veias. Todos nós temos esse problema. Por isso a Bíblia, ela exclui explicitamente os assassinos, exclui os assassinos do reino de Deus. Pois os culpados de ódio, discórdia, ira e inveja não herdarão o reino de Deus. É o que diz Paulo aos Gálatas. E uma forma de nós resumirmos tudo isso que eu estou falando aqui, o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 136, faz o seguinte, fala, quais são os pecados proibidos no 6º mandamento? Resposta, os pecados proibidos no 6º mandamento são tirar a nossa vida ou a de outro, exceto no caso de justiça pública, guerra legítima ou defesa necessária, a negligência ou retirada dos meios lícitos ou necessários para a preservação da vida, a ira pecaminosa, o ódio, a inveja, o desejo de vingança, todas as paixões excessivas e cuidados demasiados, o uso imoderado de comida, bebida, trabalho e recreios, as palavras provocadoras, a opressão, a contenda, os espancamentos, os ferimentos e tudo o que tende à destruição da vida de alguém. É um bom resumo, vamos combinar. Então, se cometemos assassinato, meus irmãos, mesmo que seja no íntimo do nosso coração, com os nossos pensamentos, a verdade é que nós merecemos o inferno. Mas se os assassinos, também é verdade, se os assassinos não podem ser salvos por Deus, ninguém pode, pois todos nós precisamos de um Salvador. Mas a boa notícia é que Jesus guardou toda a lei de Deus, inclusive essa que diz, não matarás. A Bíblia diz que Jesus ele foi oprimido e afligido, mesmo não tendo cometido violência nem pecado algum. Está lá em Isaías isso. Diz ainda que ele foi como um cordeiro mudo, levado a um matadouro. Jesus não abriu a sua boca. Ele foi pacífico, mesmo quando muito instigado, muito provocado. Jesus, é óbvio que ele irou, mas não pecou. Quando ele virou as mesas lá, né? Não pecou, fez o que era legítimo. Ele foi pacífico quando provocado. Ele ofereceu uma perfeita obediência, Jesus, só ele, a esse 6º mandamento, ao morrer na cruz, também por assassinos. Também por assassinos. Então nós sabemos disso porque Jesus, ele ofereceu perdão às pessoas que o mataram, lembra? Pai, perdoa-eles, pois eles não sabem o que fazem. No momento mais terrível da sua vida, do seu martírio, ele pediu que Deus perdoasse os seus executores.
Então depois disso, diz a Bíblia lá em Atos, quando Jesus subiu aos céus, o apóstolo Pedro pregou para essas mesmas pessoas que falavam, crucifica-o, para essas mesmas pessoas que pediram pela morte de Jesus, venha sobre nós o sangue dele. Pedro pregou para essas pessoas, basicamente ele acusou esses israelitas de assassinato, de matar aquele que veio para ser o Salvador. Ele pregou com ousadia e no poder do Espírito. E quando essas pessoas perceberam, diz o texto de Atos, o que eles tinham feito desesperadamente, eles queriam saber, mas o que podemos fazer? E Pedro responde, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados. Pedro, então, ele aponta que havia um único jeito do pecador assassino ser perdoado, ser redimido. Ou seja, a própria morte de quem eles eram culpados. A morte de Jesus na cruz foi a morte que expiou deles os seus pecados. É verdade que eu e você, nós não pedimos pela morte de Jesus. A gente não estava lá. Nós não pedimos. Mas só que nós somos propensos a ficar com raiva, ressentimento, a odiar, a detestar, a rejeitar pessoas que são feitas à semelhança, imagem e semelhança de Deus. A verdade é que eu e você, nós despejamos a nossa ira, o nosso furor, na forma como nós falamos, às vezes com a nossa esposa, elas com vocês com seus maridos, na forma como nós julgamos as pessoas, quando nós julgamos no coração, em silêncio, quando nós explodimos com as nossas crianças por coisas tão pequenas. Eu já fiz isso, eu faço isso. Nós pecamos quando xingamos aquele que dirige bem devagar no trânsito, na nossa frente. Todos os dias nós somos culpados de violar esse sexto mandamento, meus irmãos. Até porque, em alguns momentos, nós enchemos o nosso cálice da ira em nossas vidas. Talvez não de uma forma visível, mas no nosso coração, esse cálice da ira, ele fica fumegando, nós ficamos maquinando, ele chega a borbulhar, e às vezes transborda e explode. Mas o que nós temos que fazer? O que devemos fazer então? Nós temos que olhar, eu e você, que cometemos assassinato no coração, temos que olhar, confiar, depositar a nossa esperança no único que jamais violou qualquer dos mandamentos de Deus. Precisamos ter fé naquele que foi morto por assassinos furiosos, que merecem o inferno, como eu e você. Temos que olhar para Jesus. Temos que olhar para Jesus. Por quê? Porque todos nós derramamos do cálice da nossa ira uns sobre os outros. Mas para perdoar os nossos pecados, só Jesus bebeu do cálice da ira de Deus em nosso favor. Amém. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude a ter mansidão, domínio próprio, longanimidade. Que o Senhor nos ajude a ser daqueles que preservam a vida do outro e as nossas também. Amém? Vamos colocar de pé?